Ao que tudo indica, meus amigos, os caras estão incansáveis. Não vão parar, não vão desistir enquanto não resolverem as situações aqui no Brasil. O Glenn Greenwald, mais uma vez, expõe nos Estados Unidos todo o que se passa aqui. O assessor e conselheiro do presidente dos Estados Unidos solta mais uma declaração. Os caras não vão desistir, já fala até na prisão aí de Moraes. É lógico, vai ser um caminho longo a ser construído, porque estão tentando, olha o que está acontecendo, estão tentando escapar por entre os dedos, né, das punições. Gilmar, Carmen Lúcia, já estão falando em aposentadorias também, igual o Barroso, para poder tirar o deles da reta, achando que não vai ter sanções, que eles não serão, né, pegos aí pelo governo dos Estados Unidos, antecipando a aposentadoria para que Lula não seja afetado após o ano que vem. Isso aqui é a ideia deles. O Lula já sabe que ele não vai ser eleito. Tudo isso aí que eles estão tentando mascarar através da população, de Quaest, pesquisa, o Lula é amado, o Lula é benquisto. Se ele fosse tão amado assim, tivesse, olha só como eles mesmos caem nas contradições, tivesse toda essa garantia, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia não estariam sendo ventilados aí também para se aposentar, para ele indicar mais ministros, eles tivessem com essa corda toda aí, né? Sabem que a direita o ano que vem vai vencer, e aí teria as possíveis 3 indicações, né? Barroso aposentou, seria até 4, não seria 3, né? Porque o Barroso é para lá de 2030, que é o Gilmar, a Carmen e o Fux. O Gilmar e a sujeita aí, né, se aposentando, tem mais 2 indicações para o Lula. Para um Senado extremamente fraco, ano que vem muita coisa vai mudar, muitos senadores da direita serão eleitos, isso é um fato, né? Eles estão tentando fazer isso aí para ver se consegue diminuir o poder que Lula tem hoje na Suprema Corte, porque é óbvio, todo mundo sabe, um depende do outro. Cai um, cai todos. Cai um, cai todos. Mas é óbvio, não é fácil você, quando um país entra numa ditadura, e a primeira ditadura que o Brasil atravessa, para mim, é a minha opinião, é a primeira ditadura que o Brasil atravessa. Não considero aquilo lá como ditadura. O que nós estamos vivendo hoje, isso é ditadura. Isso é ditadura. Antigamente, vamos pontuar aqui, antigamente eles falavam que ditadura era porque prendia aqueles bundos da esquerda, que tentava fazer o Brasil uma nova Cuba. Aquilo lá são criminosos, sequestro de embaixador, roubo a banco, Dilma e tal. Hoje não. Hoje você está vendo pessoas inocentes. Militar não prendia pessoas inocentes. A Polícia Federal hoje prende pessoas inocentes. O Judiciário hoje prende pessoas inocentes. Não tem histórias aí que falar que um militar prendeu uma pessoa que estava na casa dele, né, não fazendo pilantragens. Não tem essa história. Era só os pilantras. Zé Dirceu, Inácio, Dilma, Miriam Leitão e por aí vai. Os caras querem planejar sequestro de embaixador e não quer que aconteça nada. Tá de brincadeira, né? Mas nós vamos mostrar tudo aqui pra vocês. Solta o dedinho aí no like, uma seta, vou trazer aqui. Olha, já mostramos essa aqui, ó. Jason Miller. Não vou desistir até Moraes ser preso. O assessor pro presidente Trump. Que muitos falam, o que acontece nesse caso? Muitos falam, não, é ex-assessor. Gente, ele tem amizade muito forte com o presidente dos Estados Unidos. Ele não precisa de um cargo para continuar sendo assessor. Ele é um cara que tem o zap do Trump. Jason Miller, conselheiro do presidente americano Donald Trump, disse que não vai desistir até que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja preso. Reagiu aqui, né, num post do deputado Eduardo Bolsonaro. Miller destacou ainda que Moraes está fazendo com o ex-presidente Bolsonaro é repugnante. O que ele está fazendo com o Jair Messias Bolsonaro é repugnante. O que ele fez com o Felipe Martins é repreensível.
Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades. Né? Isso aqui depois de toda aquela constatação, de tudo que saiu a respeito do caso Felipe Martins, a respeito dessa situação toda, para vocês terem uma ideia, ele mandou mensagem aqui para o presidente Bolsonaro, olha só, mantenha-se firme, presidente Bolsonaro. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Não descansaremos até que a perseguição política acabe. Quem acha que o Trump é o melhor amigo do Lula vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Disso vocês podem ter certeza. E para vocês terem uma ideia, eu vi uma thread aqui, né, é a melhor, inclusive aqui nas redes sociais, do influenciador Café. Olha o caso Flávio Magalhães. A tentativa de um juiz estrangeiro de sequestrar alguém em território americano pode ser considerado um ato de guerra pelos Estados Unidos. Isso já foi divulgado, mostrei aqui. Vamos mostrar as consequências. 1. Violação da soberania dos Estados Unidos. Qualquer tentativa de um agente estrangeiro, incluindo juiz, promotor, policial, de exercer poder coercitivo dentro do território americano, sem autorização do governo dos Estados Unidos, é considerado uma violação direta à soberania nacional. Isso é tratado como uma forma de intrusão estatal, semelhante ao envio de tropas ou espiões. A mesma coisa se alguém mandar uma tropa para atacar os Estados Unidos ou se não usar espiões lá. Nos Estados Unidos isso recai sobre a lei Foreign Missions Act e sobre o princípio do territorial sovereign de direito internacional. Mesmo um mandado judicial estrangeiro não tem efeito em solo americano sem passar por canais diplomáticos e judiciais. 2. Ato de guerra versus ato hostil. Ato de guerra, se a tentativa envolver uso de força armada, sequestro físico ou ameaça militar, o governo dos Estados Unidos pode tratar o caso como um casus belli, motivo legítimo para a resposta militar. Exemplo histórico. Operações estrangeiras de captura em solo americano são sempre tratadas como extremamente graves. Ato hostil ou terrorismo estatal. Se a ação foi feita por agentes estatais, como juiz, policial ou agente estrangeiro, de forma clandestina ou não autorizada, seria enquadrada como ato hostil, interferência estatal, ilegal e até terrorismo patrocinado pelo Estado. Se for usar as mesmas regras de jagunços tentando prender uma mulher americana e um cidadão exilado, como o Alan dos Santos, eu acho que eles não vão poder falar nada se o Trump entra aqui, de repente o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, acorda hoje aqui e está lá nos Estados Unidos amanhã. Bem que isso o presidente Bolsonaro não permitiria, mas eles estão tão preocupados, né? Agora, gente, vocês já pararam para pensar nisso? Que os americanos estão investigando toda essa parada aí? E os assessores, o próprio advogado do presidente Trump está sempre se manifestando, eles não falam nada a respeito disso, estão quietinhos, porque eu acho, na minha opinião, eles estão esperando muitas personalidades viajar para fora do Brasil, hein? Já não está mais garantido que pessoas possam sair daqui para a Europa, Portugal, esses lugares aí, que voltem, hein? Porque eles soltaram a situação do Felipe Martins na sexta-feira, que até então não estava falando nada, porque a coisa degringolou. Afinal de contas, o Moraes tirou os advogados que exercia a defesa do Felipe Martins, depois voltou atrás. E aí eles trouxeram essa informação que ele não havia entrado nos Estados Unidos. Eu acho que eles adiantaram. Deve ter mais coisa. O furacão tá para estourar aí, tá? Precedentes históricos. Casos análogos mostram o peso disso. Em 1980, o assassinato de um dissidente chileno em Washington, por ordem de agentes da ditadura de Pinochet, foi tratado como terrorismo de Estado estrangeiro. Se um juiz estrangeiro, sob autoridade judicial, haja tentando capturar alguém nos Estados Unidos, o FBI trataria como tentativa de sequestro internacional com motivação política e o Departamento de Estado consideraria ato hostil de governo estrangeiro. As consequências diplomáticas. O governo americano reagiria de forma severa, expulsão de diplomatas, sanções imediatas ao país de origem,
suspensão de cooperação jurídica e, dependendo do caso, poderia acionar o Conselho de Segurança da ONU ou até autorizar o uso de força proporcional em legítima defesa da soberania. Ou seja, militares americanos aqui no Brasil, hein? Você acha que uma força aérea brasileira que utiliza a sua expertise para buscar condenado em outro país tem chance? Olha, antigamente eu achava que os caras conseguiam bater em 5 minutos a Venezuela. Hoje eu duvido. Hoje eu duvido. Com esse comandante que está aí do exército, eu duvido, eu dou. Em resumo, um juiz estrangeiro tentar sequestrar um cidadão americano em solo americano é considerado uma violação grave de soberania e pode ser interpretado como ato de guerra se não houver envolvimento direto ou apoio do Estado estrangeiro. Todas essas consequências. E deixa eu explicar aqui. Quando a gente critica aí as nossas Forças Armadas, porque tudo foi revelado. Eu sem generalizar, mas quando você escuta da boca de um general, o cara querendo fazer uma operação perfídia, a gente combinou com eles de dormir e chegou na manhã, a gente prendeu todo mundo, isso é grave. Isso é grave. Eu sei que os bons não podem pagar pelos ruins. Mas se os bons não falam nada, aí fica complicado. Se os bons não se manifestam. Aí você fala, mas eles correm o risco de perder emprego. Uai, eu já perdi empregos. Eu já deixei de trabalhar em locais grandes aqui em Rio Preto, na própria imprensa, porque as minhas convicções, os meus princípios não batiam em locais grandes. Porque eu não aceitava barbaridades. Já contei caso aqui, eu exponho. Eu saí. A partir do momento que a gente está vendo a coisa errada acontecer no lugar, se você permanece, você é cúmplice. É cúmplice. Trabalhei, por exemplo, numa rádio, por exemplo, que eu tinha que exercer o papel de jornalista, mas eu tinha que levar o marido da diretora no médico e ficar com ele lá de babá. Num primeiro momento você não reclama. Mas no segundo momento que você está com o teu trabalho atrasado, porque você está arrumando serviço de multicanal para pelego, aí já começa a ficar complicado. Ué, mas vale o dinheiro ou, no caso, você sabendo que você pode arrumar outra coisa para fazer na vida? Ah, não, mas eu sou um funcionário público, eu não posso perder essa oportunidade. Ué, tá vendo as barbaridades? O que passa na cabeça de um piloto da Força Aérea Brasileira que sai do Brasil, tô cumprindo ordens para buscar uma criminosa em outro país, para trazer para o próprio país? Se o cara faz isso aí, ele é bem capaz de buscar o Maduro para vir aqui? Ah, não, gente, me desculpa quem pensa ao contrário. Eu penso assim. O cara pegou uma bandida no outro país e já não chega os nossos bandidos, a gente está importando bandido agora? Tá de brincadeira, para. Para mim não tem nexo um negócio desse, tá? Olha o Glenn Greenwald. Glenn diz a Moraes que tem obsessão por Martins. E é um fato. Tanto o Felipe Martins quanto o presidente Bolsonaro são presos de estimação. São reféns políticos. E por que a gente coloca isso, né? O Bolsonaro hoje, livre, vocês iam ver hoje, o jeito que o povo está com saudade do Bolsonaro, vocês iam ver milhões, na onde esse homem fosse agora, Bolsonaro saindo, indo pra rua, na onde esse homem for, o povo vai chegar cultuando ele, mas tipo como um rei aqui no Brasil, um rei. Eu aposto que você está com saudade de ver o presidente Bolsonaro, está com saudade de escutar a voz do presidente Bolsonaro, está com saudade de ver o presidente Bolsonaro se manifestando as coisas mais bizarras nas redes sociais. Os caras fizeram isso aí para ver se o Lula consegue. Por isso que eu falo, é o tamanho do desespero que eles estão. Até falando em adiantar a aposentadoria de ministros. Bolsonaro, antes de acontecer isso, ele já leva milhões, aquele número que nenhum chega próximo a ele. E se não fosse a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a esquerda tinha conseguido concluir o plano deles, que é para tentar trazer uma esquerda caviar, que é um PSDB, o Aécio aí, o Aécio fazendo campanha. Não sou chega de extremos, eu não sou bolsonarista e nem petista, que você não é, Aécio.
Você é um baita de um corrupto que deveria estar preso. Olha as situações aí. O cara tava ali por telefone, falando até em planejar o pior aí para as pessoas. Aí naquele escândalo do JBS, tá de brincadeira. O cara era para estar preso. É que a gente sabe como funciona aqui. Por isso que a gente fala que nunca teve liberdade aqui, mesmo quando a gente achava que tinha. Em seu perfil, Glenn Grunwald comentou a decisão de Alexandre de Moraes que instituiu a defesa de Felipe Martins, assessor do presidente Bolsonaro. O juiz da Suprema Corte ordenou que os advogados de Martins deixassem o caso. Ele pegou e colocou. Entre todos os piores abusos de Moraes está o seu comportamento no caso Felipe Martins. Isso inclui prender por 5 meses com base em uma falsidade óbvia. Ele está por dentro de tudo. E está expondo as entranhas desse judiciário aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Que é surreal o que a gente está vendo. Porque, óbvio, eles tomaram o poder. Tomaram, que nem o Dirceu disse, nós não vamos vencer eleições, nós vamos tomar o poder, que é diferente de vencer eleições. É isso que o Dirceu quis dizer. E aqui, só para a gente terminar, um pequeno trecho da fala do Gerson. O Gerson, que é coronel, reformado, mas da parte antiga, né, dos caras que tinha um verdadeiro amor pelas Forças Armadas, ele colocou, segundo levantou o Dr. Paulo Faria, havia um agente da Polícia Federal em nossa manifestação. Ele estava lá na manifestação que tentaram prender a brasileira, um agente da PF tentou prender a brasileira, ele estava lá. Bom, então hoje nós tivemos o evento aqui, está no finalzinho do evento, fizemos paralela ao evento lá da Avenida Paulista, marcamos presença aqui em Fort Lauderdale e foi muito importante porque não somente a comunidade brasileira esteve presente, como nós pudemos conversar com os americanos e com a comunidade americana. Marcamos porque é importante esse momento em que nós temos uma grande deterioração, não só do Estado democrático, de direito, como as pessoas falam. Ou seja, ele estava lá na manifestação. E mesmo assim, né, quase o pior acontece. Olha, imagina. Nem nos Estados Unidos, os jagunços, né, os famosos jagunços. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, tá? As coisas estão acontecendo, meus amigos, às vezes, não na velocidade que a gente gostaria, mas estão acontecendo. Os caras estão tão desesperados assim porque eles já sentiram que já deu para eles o ano que vem. Eles devem estar fazendo pesquisa uma atrás da outra. Pra qualquer passo do Inácio eles fazem pesquisa para ver se dá certo alguma coisa. Só que nada está dando, tá? Já já eu estou de volta com mais notícias e informações.